O som de um motor potente ecoava na rua tranquila, quebrando o silêncio de uma noite que parecia comum. Um par de faróis cortou a escuridão, e, por um instante, o tempo pareceu parar. O ar estava carregado, denso. O tipo de atmosfera que antecede algo que vai mudar uma vida inteira. Ele saiu do carro com um olhar sereno, mas havia algo nos olhos dele, algo entre calma e remorso. Do outro lado da calçada, ela ouvia se aproximar. Ao lado dela, o novo namorado cruzava os braços, ajeitando o relógio de pulso caro e tentando parecer no controle, como se estivesse se preparando para avaliar um competidor que ele ainda não conhecia. Então esse é seu ex-marido rico? Perguntou ele, com um meio sorriso de desdém. A provocação saiu como uma lâmina disfarçada de brincadeira. Ela respirou fundo, tentando esconder o desconforto, mas o olhar a entregava. Antes que o silêncio pudesse se tornar insuportável, o homem abriu um sorriso contido e respondeu, tirando do bolso as chaves da sua BMW. Só então o tic-tic metálico do chaveiro ecoou, e o novo namorado desviou o olhar, surpreso. Nesse instante, a tensão se transformou em algo maior, não era sobre dinheiro, nem sobre carros. Era sobre poder. Sobre quem havia seguido em frente, e quem ainda carregava o peso do passado. O narrador, em tom sereno, quase reflexivo, diria, algumas verdades não doem pelo que revelam, mas pelo que lembram. O ambiente parecia um palco silencioso, um reencontro que ninguém queria assistir, mas todos sabiam que precisava acontecer. Ela, dividida entre o passado e o presente, sentia o coração acelerar. O novo namorado observava com uma mistura de ciúme e curiosidade. O ex-marido, com uma expressão indecifrável, mantinha-se firme, como se estivesse pronto para um acerto de contas invisível. O jantar seria a desculpa perfeita para fingirem que aquilo não era estranho. Todos riram de piadas leves, mas o ar estava contaminado por recordações. Cada risada parecia mais forçada que a anterior. Sob a mesa, mãos se encontravam e se afastavam, nervosas. Era possível sentir a disputa silenciosa, quem de fato ainda ocupava espaço no coração dela. E, mais importante, ela própria saberia responder a isso? Horas antes daquele jantar, o homem havia recebido uma mensagem inesperada. Nos vemos hoje. Ele vai estar lá. Ele releu a frase várias vezes. A reação natural seria recusar, mas havia algo dentro dele, curiosidade, talvez orgulho, que o fez aceitar. Ao estacionar o carro naquela rua, ele sabia que estava prestes a abrir uma ferida antiga. E, como toda ferida profunda, não se sabia ao certo se ela ainda doía ou se era apenas cicatriz. O jantar começou entre olhares trocados e palavras medidas. O novo namorado, em tom calmo demais para ser natural, começou a fazer perguntas. Você ainda trabalha com investimentos, não é? A resposta foi direta. Trabalho, sim. Continuo crescendo no mesmo ramo. Ele assentiu, mas o olhar dizia mais. Cada palavra era um movimento calculado, como em um jogo de xadrez onde ninguém podia se dar ao luxo de demonstrar fraqueza. Ela tentava mudar de assunto, desviando o foco, mas o próprio corpo atraía. As mãos tremiam levemente ao segurar o copo. As bochechas coradas denunciavam que o passado estava ali, vivo, presente. O narrador, em tom envolvente, sussurra, o problema não é reencontrar quem você amou, é perceber que, apesar de tudo, parte daquele amor ainda vive em silêncio. No meio da conversa, um detalhe passou despercebido pela maioria, mas não por ele. No pulso dela, o bracelete que um dia havia lhe dado ainda estava lá, cintilando sob a luz suave do restaurante. Ele sorriu, discreto. Não de vaidade, mas de reconhecimento. Ela notou o olhar e abaixou as mangas, disfarçando. O novo namorado percebeu e franziu o senho, sem entender completamente, mas sabendo que havia algo ali que não pertencia a ele. A cada garfada, a tensão aumentava, e o silêncio que se formava entre um comentário e outro era mais revelador que qualquer discussão. O ex-marido observava os gestos dela, o jeito de inclinar a cabeça ao rir, o modo como falava com cuidado para não parecer nervosa, exatamente como antes. Era como reviver um filme antigo, mas agora com o final já conhecido. E mesmo assim, ele assistia. O jantar continuou, e o novo namorado começou a exibir um comportamento cada vez mais competitivo. Fazia questão de mencionar viagens, conquistas, cifras. O homem ouvia com paciência, como quem observa uma criança tentando provar algo. Quando questionado sobre si, respondeu apenas com serenidade. Prefiro falar de outras coisas. Dinheiro não é o que mantém ninguém por perto. O comentário, embora dito com calma, foi como um golpe. Ela olhou para ele de relance.
O clima à mesa mudou sutilmente, e o narrador comenta, quase em sussurro, às vezes, o que mais incomoda não é o que foi dito, mas o que é lembrado no silêncio que se segue. Depois do jantar, entre risadas ensaiadas e cumprimentos rápidos, o trio saiu do restaurante. O vento frio tocava seus rostos, como um lembrete de que aquela noite seria lembrada por muito tempo. Ela se despediu dos amigos e caminhou com um novo namorado até o carro. O ex ficou para trás por alguns segundos, olhando para o chão, como se revirasse memórias dentro da própria cabeça. Quando se virou novamente, viu os dois parados diante do veículo. O novo namorado decidiu soltar uma última provocação. Foi um prazer conhecê-lo. Realmente dá pra ver por que vocês combinaram tanto, o sucesso atrai o sucesso, né? E sorriu. O homem apenas respondeu com um aceno leve, sem dizer nada. Enfiou a mão no bolso, e o som metálico das chaves da BMW ecoou mais uma vez. O novo namorado perdeu o sorriso por um segundo, e foi o bastante para inverter a dinâmica de poder que ele tentava manter. Era visível. Quem queria se provar acabou se revelando inseguro. O ex abriu a porta do carro, olhou uma última vez para ela, e disse calmamente, "Boa noite." O motor da BMW rugiu baixo, firme, antes de o carro desaparecer no fim da rua. O som ficou no ar por alguns segundos, como um eco que se recusava a ir embora. Ela permaneceu parada, imóvel, olhando na direção em que ele havia partido. O novo namorado percebeu. Tentou disfarçar, tocando levemente no ombro dela, mas a expressão no rosto dela dizia tudo. Havia algo ali que ele não conseguia alcançar, um espaço invisível onde ele não pertencia. Ela piscou rápido, tentando trazer a mente de volta ao presente, mas era tarde demais. A memória já havia sido acionada. O narrador, em tom reflexivo, murmura, o problema de reencontrar alguém que já conhecemos profundamente é que, por mais que o tempo passe, eles ainda sabem exatamente onde ficam nossas cicatrizes. Dentro do carro, o novo namorado dirigia em silêncio. A expressão dele era tensa, os dedos apertavam o volante com força desnecessária. Ele não disse nada durante os primeiros minutos, mas o corpo falava. Olhava de vez em quando para ela, esperando que ela quebrasse o silêncio, mas ela continuava olhando pela janela. O celular dela vibrou. Uma notificação simples. Ela pegou o aparelho, desbloqueou, e leu a mensagem. Era dele. Apenas 3 palavras. Talvez em outra vida. Ela sentiu um aperto no peito. Não respondeu. Apenas bloqueou a tela e segurou o telefone com mais força do que deveria. O novo namorado percebeu, mas preferiu não perguntar. Sabia que a resposta não seria confortável. Do outro lado da cidade, o homem dirigia pela avenida vazia. A música estava baixa, quase inaudível. Ele não ouvia de verdade, apenas deixava o som preencher o vazio. Pensava na cena que havia acabado de viver, no olhar dela, no tom de voz dela. Tudo tão familiar. Tão distante, como se fossem 2 versões do mesmo sentimento, uma que ainda vibrava dentro dele, outra que parecia irrecuperável. Passou a mão no cabelo, suspirou fundo. Sabia que não deveria ter aceitado aquele jantar. Mas uma parte dele, talvez a mais vulnerável, precisava ver, precisava confirmar que aquilo realmente havia acabado. Ou, quem sabe, descobrir que não. Flashback, 3 anos antes. Ele estava sentado no sofá da sala, mexendo no notebook. Ela chegou da rua, cumprimentou rapidamente e foi direto para o quarto. Nada de beijo, nada de abraço. Ele não estranhou na primeira vez, nem na segunda, mas na terceira, na quarta, na quinta, começou a perceber. Ela não sorria mais como antes. Não perguntava sobre o dia dele. Não o olhava nos olhos. E quando ele tentava puxar conversa, ela respondia com monossílabos, como se estivesse ali apenas fisicamente. O narrador intervém. O fim de um relacionamento raramente começa com uma briga explosiva. Geralmente, começa com silêncios cada vez mais longos. Ele tentou várias vezes. Perguntou o que estava errado, se havia algo que pudesse fazer. A resposta era sempre a mesma: está tudo bem, só estou cansada. Mas ele sabia que não era cansaço, era distância. Ela estava se afastando, aos poucos, sem dar explicações. E o pior, ele sentia que não tinha nada para segurar. Conversas adiadas, promessas esquecidas, olhares que já não diziam mais nada. O amor estava lá, mas ele sentia que estava sozinho dentro dele. Uma noite, ela simplesmente disse: "Acho que a gente precisa conversar." Ele já sabia o que vinha. O coração acelerou antes mesmo de ouvir. Ela se sentou, respirou fundo, e começou a falar.
Disse que não sabia mais o que sentia, que tinha medo, que estava confusa. Ele perguntou do que ela tinha medo. Ela respondeu baixo, quase sem voz, de não ser suficiente. Ele não entendeu. Tentou argumentar, dizer que ela sempre foi mais do que suficiente. Mas ela já havia decidido. Quando alguém se convence de que não pertence, nenhuma palavra muda isso. Ela saiu naquela mesma semana. Deixou apenas algumas coisas para trás, e um vazio que ele não sabia como preencher. Voltando ao presente, o homem estacionou o carro em frente ao apartamento. Desligou o motor, mas não desceu. Ficou ali, parado, olhando o painel iluminado. Pegou o celular. Releu a própria mensagem que havia enviado há alguns minutos. Talvez em outra vida. Sorriu tristemente. Sabia que não haveria resposta. E, de certa forma, estava tudo bem. Algumas histórias não precisam de final feliz. Precisam apenas de encerramento. Ele trancou o carro, entrou no prédio e subiu lentamente pelo elevador. Ao chegar no apartamento, largou as chaves na mesa, tirou o paletó e sentou-se no sofá. O silêncio daquela casa era pesado, mas ele já estava acostumado. Ela, por outro lado, não conseguia dormir. Estava deitada ao lado do novo namorado, que roncava levemente. Olhava para o teto, repassando cada momento daquela noite. O jeito que ele a olhou, o tom de voz, a mensagem no celular. Tudo parecia querer dizer algo que ela não queria ouvir. Levantou-se devagar, foi até a cozinha, pegou um copo de água, olhou pela janela. A cidade estava quieta. Apenas alguns carros passando lá embaixo. Ela pensou em responder a mensagem. Digitou várias vezes, apagou, digitou de novo. No fim, não enviou nada. Apenas bloqueou o celular e voltou para a cama. O narrador observa, há perguntas que fazemos a nós mesmos, mas que temos medo de responder em voz alta. No dia seguinte, ela acordou antes do alarme, preparou café, arrumou a casa, tentou manter a mente ocupada. O novo namorado acordou animado, falou sobre planos para o fim de semana, sobre uma viagem que queria fazer. Ela sorriu, assentiu, mas estava distante. Ele percebeu. Tudo bem com você? Ela respondeu rápido demais. Sim, claro. Mas o tom de voz entregava. Ele insistiu. É por causa de ontem? Ela negou, mas sem convicção. Ele suspirou, levantou-se e foi tomar banho. Quando ficou sozinha, ela pegou o celular de novo. Olhou a mensagem. Releu. Sentiu o peito apertar. E pela primeira vez em muito tempo, se perguntou se havia feito a escolha certa. Dias se passaram. Ela tentava seguir a rotina normal, mas algo dentro dela havia mudado. Pequenas coisas começaram a incomodar. O jeito que o novo namorado falava sobre dinheiro, a forma como ele se comparava aos outros, a necessidade constante de provar algo. Ela nunca havia reparado nisso antes. Ou talvez tivesse, mas preferiu ignorar. Agora, depois daquele jantar, tudo parecia mais claro. Ela começou a perceber que não era só sobre amor. Era sobre com quem ela se sentia em paz. E essa paz, ela não sentia mais. Ele, do outro lado, continuava sua vida. Trabalho, academia, compromissos. Mas de vez em quando, sem aviso, a lembrança dela surgia. No cheiro de um perfume na rua. No som de uma música antiga. No riso de alguém parecido. E sempre que isso acontecia, ele parava por um segundo, respirava fundo, e seguia em frente. Não havia rancor. Apenas uma saudade silenciosa. O tipo de saudade que não pede volta, mas que também não esquece. Uma semana depois do jantar, ela estava no supermercado, escolhendo frutas, distraída, quando ouviu uma voz familiar. Era a melhor amiga dele. Elas se cumprimentaram, conversaram brevemente. A amiga perguntou como ela estava. Ela disse que estava bem. A amiga sorriu, mas o olhar dizia que não acreditava. Antes de ir embora, a amiga disse algo que ficou ecoando. Sabe, ele nunca falou mal de você. Nem uma vez. Ela agradeceu, despediu-se, e continuou as compras. Mas aquelas palavras ficaram, reverberaram durante todo o caminho de volta para casa. Naquela noite, ela não conseguiu evitar. Sentou-se na cama, encostou o celular nos joelhos e abriu a conversa novamente. A mensagem ainda estava lá, intacta, como uma porta entreaberta. Pensou em responder algo simples, talvez apenas um obrigada por ontem, mas soube que qualquer palavra reacenderia algo que ela não estava pronta para lidar. Ainda assim, o silêncio parecia pior. O narrador reflete, com voz calma, às vezes,
O silêncio não é paz, é covardia disfarçada de autocontrole. Do outro lado, ele também pensava nela. A vida seguia em ritmo normal, mas algo estava diferente. Era como se uma parte dele tivesse acordado novamente naquele jantar. Não era amor, exatamente. Era lembrança. E, de alguma forma, a lembrança ainda doía. Ele tentava racionalizar, já passou, não há nada a fazer. Mas o coração dificilmente obedece ordens tão simples. Ligou a televisão, mudou de canal várias vezes, até desistir e olhar para o teto. A cabeça rodava em perguntas sem resposta. Será que ela ainda pensava nele? Será que se arrependia? Será que o novo homem a fazia feliz de verdade? E, mais fundo dentro de si, a pergunta que mais o incomodava, será que ele ainda teria coragem de perdoá-la, se ela voltasse? O tempo passou devagar nos dias seguintes. Ele continuou sua rotina, tentando não deixar o passado ocupar espaço demais. Mas o destino, às vezes, gosta de testar a firmeza das nossas resoluções. Numa tarde qualquer, enquanto observava o movimento de um café que costumava frequentar com ela, uma cena inesperada aconteceu. Ela estava lá, parada na calçada do outro lado da rua. Parecia distraída, olhando para dentro, mas sem coragem de entrar. Ele percebeu que o coração acelerou. Ela não o via ainda. Por um momento, ele pensou em fingir que não notou e seguir seu caminho. Mas quando ela levantou o olhar e os dois se encontraram, não havia mais disfarce possível. O mundo, por uma fração de segundo, pareceu parar outra vez. Ela cruzou a rua devagar. O olhar dela revelava nervosismo, mas também alívio. Ele se levantou, sem saber o que dizer. O silêncio entre os dois foi cortado por um sorriso tímido dela. Posso sentar? Ele assentiu. Ela se acomodou à frente dele, e o som das xícaras batendo nas mesas ao redor era a única coisa que preenchia o espaço. Quando finalmente falou, a voz dela saiu baixa, quase hesitante. Eu não esperava te ver aqui. Ele respondeu, contido, a gente nunca espera reencontrar o que ainda sente. Um tempo de pausa se seguiu. Ela olhou para o café, lembrando nitidamente das vezes em que sentaram ali. O amor que viveram parecia tão distante, e ao mesmo tempo tão fácil de lembrar. Ela suspirou e disse, sabe, eu pensei que tinha superado, que aquilo era parte de um capítulo antigo, mas às vezes sinto que só fechei o livro sem ler o último parágrafo. Ele a observava enquanto falava, e reconhecia na voz dela o mesmo tom de arrependimento que ele tentava esconder de si mesmo. E o seu novo relacionamento? Perguntou, esforçando-se para manter a neutralidade. Ela desviou o olhar, mexendo no anel na própria mão. É estável. Ele é bom para mim. Mas às vezes, ser bom não é o mesmo que ser certo. O narrador entra em tom baixo, quase íntimo. E naquele instante, ele entendeu. Há pessoas que entram na nossa vida para nos ensinar o que é amor. Outras, para nos ensinar o que não é. Mas poucas são as que nos fazem entender que amor e destino nem sempre andam juntos. O diálogo continuou. Ela disse que vinha evitando aquele café justamente para não cruzar com ele. Ele sorriu, irônico. E no fim, o destino quis brincar com você. Ela riu de leve, aquele riso que ele conhecia bem, o riso que misturava constrangimento e memória. Sabe, eu nunca te esqueci, ela confessou, sem encará-lo diretamente. Ele ficou em silêncio. Não porque não quisesse responder, mas porque sabia que qualquer resposta mudaria tudo. Por alguns segundos, os dois apenas se olharam, e o mundo pareceu voltar a fazer sentido, até o garçom interromper, trazendo um café novo para cada. A conversa seguiu entre memórias e pausas. Ela lembrou de viagens, piadas internas, da antiga casa onde viviam. Ele respondeu com poucas palavras, tentando parecer imune, mas cada lembrança era uma faca delicada, cortando devagar. Quando ela mencionou o bracelete, ele não conteve o sorriso. Ainda tem ele? Ela soltou, sempre. Eu tentei tirar algumas vezes, mas me parecia errado. A sinceridade dela o desarmou completamente. Aquele objeto, simples e pequeno, agora carregava um significado que ela nunca tinha admitido antes, até agora. O silêncio voltou. Ele olhou para fora, para as pessoas passando sem perceber que ali, naquela mesa, duas vidas estavam prestes a girar de novo. E ele sabe que estamos conversando? Perguntou casualmente. Ela riu, sem graça. Acho que não. Ele não entende certas coisas. Acha que passado deve ficar trancado. Ele pensou em responder, mas preferiu o silêncio. Às vezes, o tempo gasta menos energia revelando do que escondendo. A conversa terminou com um abraço. Um daqueles que duram um pouco mais do que o necessário, mas que dizem mais do que qualquer palavra.
Assim que ela saiu, o narrador comenta, com a voz serena: existem encontros que não duram horas, mas ficam em nós por anos. E, mesmo sem promessas, têm o poder de reabrir portas que nunca foram fechadas por completo. Nos dias seguintes, eles não se viram, mas o café virou uma obsessão silenciosa. Ele passava por lá quase todo dia, fingindo que era apenas coincidência. Ela, por sua vez, começou a passar também, sempre à mesma hora. Às vezes se cruzavam, às vezes não. Quando se viam, trocavam apenas acenos discretos, sorrisos rápidos. Mas cada troca era um lembrete silencioso de que a história ainda respirava em algum canto. O novo namorado começou a notar o distanciamento. As conversas ficaram curtas, os beijos, automáticos, os planos, vagos. Ela dizia que estava cansada, que o trabalho exigia muito dela. Mas era mentira, e ela sabia. Estava presa entre o conforto e a verdade. Um dia, o novo namorado a confrontou. Você ainda sente algo por ele? Ela tentou negar, mas não conseguiu sustentar a mentira. Eu não sei, respondeu. Ele se afastou, irritado. Não saber já é resposta. A discussão seguiu com acusações, lágrimas e silêncios. No fim, ele saiu batendo a porta. Ela chorou baixinho, não por ele, mas por perceber que, por mais que tentasse seguir, uma parte dela ainda vivia no passado. O narrador observa, sereno. O coração não obedece cronogramas. Ele tem o próprio tempo. E, às vezes, ele simplesmente não volta a bater igual para outra pessoa. No mesmo instante, do outro lado da cidade, ele estava no trabalho quando recebeu uma mensagem. Era dela. A gente pode conversar. Ele respirou fundo. As mãos suavam. Pensou em ignorar, em se proteger. Mas respondeu, pode. Onde e quando? A resposta veio rápida. No mesmo café. Às 6. Quando ele chegou ao café, ela já estava lá, sentada na mesma mesa onde haviam conversado da última vez, mexendo distraída na xícara ainda cheia. O som baixo do ambiente criava uma atmosfera íntima, quase cúmplice. Ele se aproximou devagar, e ela levantou o olhar, oferecendo um sorriso tímido, cansado. Era como se os dois tivessem passado a semana inteira ensaiando aquele momento, mas agora, frente a frente, nenhum dos roteiros mentais fazia sentido. Ele puxou a cadeira, sentou-se, e o silêncio entre eles foi tão carregado que se tornava quase uma conversa por si só. Ele descobriu? Perguntou ele, direto, quebrando o gelo. Ela respirou fundo, confirmando com um leve aceno. Foi melhor assim, continuou, olhando para baixo. A gente vivia uma mentira que não tinha mais conserto. Ele a observava com atenção, tentando decifrar aquele olhar perdido. Havia dor, sim, mas também alívio. E agora? Perguntou. Ela demorou a responder. Agora eu não sei. Eu só sei que quando te vi naquele jantar, percebi que algumas histórias não terminam, só pausam. Ele se recostou na cadeira, processando as palavras. Queria dizer algo, qualquer coisa, mas percebeu que talvez o mais honesto fosse apenas ouvir. Ela continuou, a voz trêmula, mas firme o suficiente para carregar a verdade. Eu tentei seguir. De verdade. Mas sempre que eu achava que estava bem, alguma coisa me lembrava de você. Uma música, uma rua, um perfume. E eu fingia que era normal. Mas o normal nunca mais existiu desde que você foi embora. Ele desviou o olhar, sentindo o peso daquela confissão. Você que quis ir, disse ele, num tom mais baixo que o habitual. Eu te pedi para ficar. Ela sentiu, com os olhos marejados. Eu sei, e me arrependo disso todos os dias. O narrador fala com calma, deixando as palavras ecoarem. O arrependimento tem um som próprio, não é grito, é sussurro. E sempre chega tarde. Por alguns minutos, nenhum deles disse nada. A cidade continuava viva do lado de fora, indiferente ao drama que acontecia ali dentro. Finalmente, ele falou, e o que você quer agora? Ela olhou nos olhos dele, sem desviar. Quero te pedir para me ouvir. Só isso. Eu não quero desfazer o que foi, nem pedir para voltar para o mesmo lugar. Só quero que você saiba que eu te entendo agora, e que o medo que eu tive, não era de você, era de mim mesma. A sinceridade dela o desarmou. Ele inspirou fundo, deixando o ar sair devagar, como quem tenta liberar a última gota de mágoa. Ela se inclinou um pouco à frente. Você ainda me odeia? Ele sorriu de canto. Odeio? Não. Alguém que a gente amou de verdade nunca vira ódio. Só vira silêncio. As lágrimas dela vieram sem aviso. Ele a observou sem se mover, como se aquele choro fosse parte do que precisava acontecer para limpar o que o tempo deixou. A mão dele se moveu, sem pensar.
Tocou a dela, e ela segurou, sem hesitar. O gesto simples disse o que palavras não conseguiam mais. O narrador comenta, às vezes, o perdão não é dito, é sentido. E quando acontece, o mundo parece respirar diferente. Eles ficaram assim por um tempo, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, o olhar preso em tudo que ficou no meio do caminho. Depois, ela falou baixo, quase um sussurro, eu não sei se ainda dá pra gente, mas queria tentar ser, ao menos, alguém que você consiga lembrar sem dor. Ele respondeu com serenidade, você já é, só ainda não sabe. O sorriso dela foi pequeno, mas genuíno, e, por alguns segundos, o café voltou a cheirar como antes, não apenas café, mas esperança. A conversa se estendeu até o entardecer. Falaram do passado, mas também do presente. Ela contou como mudou de emprego, como aprendeu a lidar melhor com as próprias expectativas. Ele contou das viagens, dos momentos de solidão. Houve pausas longas, palavras interrompidas, mas nada desconfortável. Era como se toda a tensão daquelas semanas finalmente se dissolvesse em compreensão. Quando o sol começou a se pôr, ela disse, eu preciso ir. Ele assentiu, mas no fundo, queria pedir para ela ficar. Não disse nada. Apenas observou enquanto ela levantava, ajeitava o cabelo e se despedia com um beijo curto na bochecha. O tipo de beijo que não é amor, mas também não é amizade. É lembrança. Ela saiu. Ele permaneceu sentado, olhando o copo pela metade. Dentro dele, uma mistura de alívio e confusão. O narrador surge novamente, com um tom sereno. Perdoar não é reconectar-se. É apenas entender que a dor não precisa mais mandar em você. Nos dias seguintes, ele não ouviu mais dela. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Achou melhor assim. Mas, na terceira noite, enquanto voltava para casa, notou algo diferente. Um envelope enfiado por debaixo da porta. Dentro, uma carta escrita à mão. Reconheceu a caligrafia. O coração bateu forte. Abriu devagar. As palavras começaram simples. Sei que não tinha o direito de vir até aqui, mas tinha o dever de finalizar o que comecei. Ele leu cada linha com atenção. Ela falava sobre o amor que ainda existia, sobre o medo que a fez fugir, e sobre o desejo de que ele fosse feliz, mesmo que não fosse com ela. Nas últimas frases, escreveu, não te procurei para reatar, mas para agradecer. Você me mostrou o verdadeiro valor do amor, aquele que liberta, não o que prende. Ao final, uma assinatura tremida, e um pequeno detalhe, o bracelete, devolvido dentro do envelope. Ele olhou para o objeto por longos segundos. O mesmo que um dia carregou lembranças felizes, agora se tornava símbolo de encerramento. Ele segurou firme e sorriu. Um sorriso calmo, de quem finalmente entende que perda nem sempre é castigo, às vezes é só o caminho certo se revelando. Na manhã seguinte, pegou o carro e dirigiu até o mirante que costumava frequentar sozinho. O vento batia forte, e o sol nascia em tons de dourado. Tirou o bracelete do envelope, segurou por um momento e o deixou deslizar até cair no rio abaixo. Ficou observando até o reflexo desaparecer entre as águas. O narrador descreve, há despedidas que não precisam de palavras, só de coragem. Logo em seguida, pegou o celular e abriu uma nova mensagem. Escreveu apenas, obrigado por ter vindo. Cuide bem de si. E apertou enviar. Sem arrependimento, sem segunda chance, sem volta. Apenas leveza. Fechou os olhos por um instante, respirou fundo, e sentiu que, finalmente, o peso em seu peito se dissolvia. Do outro lado, ela recebeu a mensagem em silêncio. Um sorriso discreto escapou, junto de uma lágrima solta. Era paz, finalmente. Não o tipo de paz que vem do esquecimento, mas aquela que chega quando a verdade é aceita. Guardou o celular na bolsa, olhou-se no espelho e percebeu algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, o reflexo pareceu inteiro. Dias depois, o mundo parecia mais leve para os dois. A vida seguiu, mas diferente. Ele retomou a rotina com um tipo de tranquilidade que há muito não sentia. A cada manhã, o café parecia mais quente, o silêncio da casa mais tolerável. Não porque tivesse esquecido, mas porque havia finalmente entendido o que significava continuar. O narrador ecoa, com voz serena, superar não é apagar memórias, é fazer as pazes com elas. Certa tarde, ele encontrou um antigo amigo em um bar e conversaram sobre a vida, sobre amores que foram, outros que chegaram e sobre o tempo que leva até a dor deixar de ser o centro. Demorou, mas passou, disse o amigo. Ele sorriu, olhando para o copo. Na verdade, não passa. A gente só aprende a conviver em paz com o que viveu. No fundo, sabia que cada lembrança com ela faria parte de quem era,
mas sem o peso de antes. Ela, por sua vez, mergulhou em novos planos. Mudou de emprego, começou um curso novo, conheceu pessoas diferentes. Mas o que mais mudou foi o olhar. Havia aprendido a se sentir suficiente, a não medir o próprio valor pelo amor de alguém. Às vezes ainda pensava nele, claro, especialmente nas noites calmas, quando o silêncio fazia companhia demais. Nessas horas, ela lembrava não com dor, mas com carinho, como se revisitasse uma fotografia antiga e dissesse para si mesma: foi bonito o que a gente viveu. E isso é o bastante. O tempo passou mais algumas semanas, até que, numa manhã qualquer, ela recebeu uma mensagem inesperada. Não era dele, mas de uma amiga em comum. Você viu? Ele está viajando. Vai embora do país por um tempo. Sentiu um aperto rápido, mas respirou fundo e respondeu com naturalidade. Que bom para ele. Ele merece o mundo. Sorriu ao enviar. E, pela primeira vez, percebeu que aquela frase era sincera. Já não havia nada que precisasse ser resolvido entre eles. Nenhuma dívida emocional, nenhum e se. Só aceitação. Enquanto isso, a estrada corria diante dos faróis da BMW. O vento batia forte contra o vidro, o céu aberto à frente. Ele havia decidido partir, não como fuga, mas como começo. Ligou o rádio, e o narrador descreve: há partidas que não nascem da dor, mas da necessidade de espaço. Ele queria ver o mundo com olhos livres, sem o peso de comparações, sem fantasmas à espreita em cada esquina conhecida. E nesse momento, percebeu algo simples: estava bem sozinho. No meio da viagem, parou em um posto de estrada e tomou um café preto. Olhou ao redor e sorriu para a própria vida, imperfeita, repleta de quedas, mas autêntica. Um senhor ao lado puxou conversa, comentou sobre o carro, elogiou o modelo. Ele agradeceu com um sorriso, e, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu leve o bastante para conversar sem pensar no que ficou para trás. A conversa seguiu simples, despretensiosa, até que o senhor, já de saída, disse algo que o fez refletir: a gente só aprende o valor do que teve quando entende o que continua mesmo depois que acaba. Ele ficou olhando o homem se afastar e pensou em como aquela frase resumia tudo. Ao cair da tarde, estacionou o carro à beira de um lago. O sol tingia o horizonte de laranja e dourado. O som suave da água se misturava com o vento. Ele desceu do carro, colocou as mãos no bolso e respirou fundo. Era o mesmo gesto de antes, mas agora, sem o peso de feridas antigas. Pegou uma pequena pedra, jogou na água e observou as ondas se espalharem. Cada círculo que se formava parecia simbolizar uma etapa da vida: impacto, expansão, calmaria. Sorriu ao lembrar da mensagem que havia enviado para ela, e do último olhar que trocaram. Não havia amargura, apenas um laço invisível feito de aprendizado. O narrador fala com suavidade: o amor não precisa durar para ser verdadeiro. Às vezes, ele existe apenas até cumprir sua missão: ensinar quem somos, e o quanto podemos mudar. Do outro lado, em sua nova rotina, ela caminhava por uma praça no fim da tarde. O céu tinha o mesmo tom que ele via do outro lado da estrada, como se o destino quisesse conectar suas jornadas, mesmo distantes. Ela segurava um livro nas mãos e lia um trecho que parecia descrevê-la: alguns reencontros acontecem para fechar feridas, não para reabrir caminhos. Sorriu, emocionada, e fechou o livro. Naquele momento, percebeu que o amor entre eles tinha se transformado em algo diferente, uma lembrança grata, quase sagrada. Enquanto o sol se punha, ela fechou os olhos, em pensamento, agradeceu. A vida havia sido generosa em permitir um fim com verdade, sem ruínas. Caminhou de volta para casa sentindo o vento nos cabelos, e, pela primeira vez, sem o peso de precisar provar nada para ninguém. Apenas sendo. O narrador complementa: existem amores que terminam em um beijo, outros em um silêncio, mas os mais bonitos terminam em compreensão. Dias depois, ele enviou uma última mensagem, não de reaproximação, mas de gratidão. Queria te dizer que entendi tudo. Obrigado por ter feito parte da minha história. Ela respondeu com rapidez: e obrigada por ser uma parte boa da minha. Curto, simples, verdadeiro. E foi assim que encerraram algo que já estava escrito para acabar, mas agora, enfim, sem pendências. Meses se passaram, as estações mudaram, os dois trilharam caminhos novos. Ele conheceu outras pessoas, ela também. Mas aquele episódio, o reencontro, o jantar, a carta, o lago, tudo, ficou guardado num lugar calmo dentro deles, como um livro que já foi lido, mas nunca esquecido. O narrador fecha, num tom que mistura melancolia e sabedoria: o tempo não apaga o que foi real, ele apenas ensina a olhar de outro modo.
Enquanto dirige por uma estrada banhada pela luz dourada do entardecer, ele pensa na frase dela, talvez em outra vida, e sorri, porque entende, enfim, que algumas almas se reconhecem, mesmo quando não ficam juntas. E talvez esse reconhecimento seja, por si só, um tipo de eternidade. Ao fundo, o som suave do motor se mistura ao vento. Ele ajusta o retrovisor, olha a paisagem uma última vez e acelera, deixando o passado no espelho. O narrador encerra. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando chega, nada permanece igual. Mas nem tudo que muda é perda. Às vezes, é apenas o coração encontrando o jeito certo de seguir.